A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Neste quarto trimestre, irmãos, nós estamos estudando aqui a Revista dos Adultos, cujo tema é o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e a Vocação da Igreja no Mundo. Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 5. Lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores, elas estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Corpo de Cristo. Nós temos, irmãos, para a data do dia 4 de fevereiro de 2024, então, esta lição de número 5 que tem como tema a missão da Igreja de Cristo. Nós temos como texto áureo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo de número 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A nossa verdade prática, ela diz: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha dos insondáveis ou das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui, na verdade prática, achei interessante essa colocação do autor da revista, dizendo o sal fora do saleiro. E é assim, irmãos, que nós temos que proceder na nossa vida espiritual. Nós temos que estar, assim como o sal dentro do saleiro, ele não causa tempero nenhum, nós temos que estar fora do saleiro, ou seja, fora do nosso comodismo, para estarmos, cumprindo o ID de Jesus Cristo, como consta, lá na nossa leitura bíblica em classe, em Marcos capítulo 16, do verso 14 ao 20, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. A nossa referência bíblica aqui, no versículo de número 5, diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esta é a nossa missão. Se nós estivermos dentro do saleiro, ou seja, no nosso comodismo, nós não estaremos realizando o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou aqui como incumbência. E lá em Atos dos Apóstolos, no verso 42, que é o nosso texto áureo, quero fazer uma menção aqui sobre, eles perseveravam no ensino, ou seja, na doutrina, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui, irmãos, é muito forte para a nossa vida. Por quê? Porque nós temos que estar pautados no ensino da palavra do Senhor, temos também que estar em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, temos que participar desse partir do pão. Não é somente o ato da Santa Ceia ali, é o ato de podermos estar ajudando aqueles que precisam da nossa ajuda, não basta, vou orar por você, mas aí você sai e deixa a pessoa com a barriga vazia, um exemplo. E aqui, irmãos, se tem algo que ninguém pode impedir da minha parte e da sua parte, é a oração, a oração intercessória. Isso ninguém pode impedir que nós venhamos a fazer. Nós temos então 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. O segundo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E o terceiro objetivo, pensar a comunhão fraternal e a atuação social como a marca da Igreja cristã genuína. Como parte motivacional para a nossa aula de hoje, o autor da revista, ele nos leva a refletir no Salmo de número 78, onde Asaf, irmãos, ele conclama o povo escolhido a fazer uma autoanálise. Olha o que diz o verso de número 1 do Salmo 78: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Ao verso 2: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Então, aqui, que esta lição, ela seja um convite do Espírito Santo para que nós estejamos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós sabemos que através dos séculos, a história da igreja cristã, ela foi marcada pelo quê? Por extraordinários testemunhos de fé, de salvação, de vitórias, mas também, irmãos, nós temos que enfatizar aqui aos irmãos, principalmente no Antigo Testamento, nós vemos um rastro também de fracassos e falhas, tragédias de uma nação que se desviava dos propósitos do Altíssimo. De que nação nós estamos falando?
do povo de Israel. Haja vista que foram levantados ali os juízes, eles começavam a julgar o povo entrava no caminho do Senhor novamente. Aí daqui a pouco, o que acontecia? O povo, o juiz morria, o povo se afastava novamente dos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos ter uma constância, como o sal que vem temperando, que nós possamos também ter esta constância diante do Senhor, amém? A nossa parte de introdução para a lição de hoje, ela vem dizendo, nesta lição vamos estudar a missão da igreja. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Que mensagem da cruz? A principal mensagem da cruz, em que sentido? É João 3,16, onde Deus ele deu o seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E falando de ensino, lá em Atos 2,42, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela é pautada, né? Ela é cristocêntrica, ela é pautada no quê? No amor de Deus, né? No amor de Jesus Cristo para conosco, para nos garantir, né, a vida eterna. Então, que possamos tomar como exemplo, né, exemplo da parte de Deus em dar o seu único Filho para a nossa salvação, e que nós possamos tomar isso como exemplo para estarmos também, né, ajudando ao nosso próximo. Ainda podemos trazer aqui, que a igreja, ela cumpre essa poderosa mensagem da cruz com a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 28, no verso de número 19. Aqui também nós podemos dizer ainda que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente ela é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Então, nesta parte introdutória aqui, detalhou o que nós estaremos vendo no decorrer da lição de hoje. Nós temos como palavra-chave grande comissão. Vamos lá dar uma lidinha em Mateus capítulo de número 28, no verso de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, como de praxe aqui, né, de costume, a nossa revista ela traz 3 tópicos, e os 3 tópicos com os seus subtópicos. O primeiro tópico diz assim, pregação e instrução. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro diz, proclamando as boas novas. Então, a igreja foi fundada por Cristo, Mateus capítulo 16, no verso 18, como uma instituição para abençoar o mundo. E o que é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja nesse sentido? É o que? A pregação do Evangelho. Vamos lá ver 1 Coríntios capítulo de número 1, no verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor para a nossa vida. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém? Então aqui nós podemos estar embasando o texto que nós acabamos de ler. Então, após ressuscitado, o Senhor Jesus comissionou os discípulos a pregarem o Evangelho. E aqui, irmãos, o que nós podemos concluir dizendo aqui a respeito deste primeiro subtópico? O que? Que levar a palavra ao mesmo tempo que a pregação é levar a palavra, e a instrução é o que? É explicar a palavra do Senhor. O segundo subtópico ele vai trazer o objeto da pregação. Aqui, o objeto das boas novas não se refere a alguma coisa, mas a alguém, a uma pessoa. Pregar a Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Aqui eu gostaria de estar lendo com os irmãos um salmo que gosto muito de trazer como referência, Salmo de número 3, no verso de número 8, que diz assim: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, neste sentido aqui, o subtópico de número 2, ele veio trazendo aqui para a gente qual é o objetivo, né, de nós estarmos pregando a palavra do Senhor. É levar a salvação, né, é falar da salvação de Jesus Cristo, assim como nós fomos alcançados um dia, levar esta salvação também para outras pessoas, né, a pregação e explicar, né, esta pregação, esta palavra, para que outras pessoas venham a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. O terceiro subtópico diz assim: discipulando os convertidos.
Então, pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Aqui, irmãos, é simples da gente estar entendendo. Vamos entender o contexto aqui. O que é esta palavra discípulo? O que entendemos por discípulo? É alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Jesus Cristo. Então, muitas vezes, a gente para pensar e analisar a seguinte situação: são todos que estão dentro da igreja que têm esta condição de levar o amor de Jesus Cristo, de levar a palavra do Senhor a outras pessoas? Em minha opinião, sim. Só que todos querem fazer isso? É uma pergunta reflexiva, uma pergunta para reflexão, né? Por quê? Porque muitas das vezes nós ficamos acomodados e não falamos mais de Jesus Cristo, não fazemos mais culto ao ar livre, não pregamos mais a palavra, né? Uma pergunta: quem já teve coragem, por exemplo, de dentro de um ônibus falar do amor de Jesus Cristo? Ou parar na rua ou numa praça para falar do amor de Jesus Cristo? Às vezes a gente fica esperando só que o pastor, só que as autoridades de cima, os líderes, eles venham fazer um evangelismo, um culto de evangelismo, mas todos nós somos canal de bênção na vida de alguém, né? Para poder pregar e proclamar o evangelho. E o autor da revista, ele coloca aqui, que pregar é falar do amor de Jesus Cristo para quem está fora. E o que? Discipular é ensinar, é instruir aqueles que estão dentro. Então, neste sentido aqui, a igreja é formada apenas por crentes. A igreja não é formada apenas por crentes, vamos retificar aqui, mas ela é formada por discípulos. Então, todos que estão, que foram alcançados pela graça de Jesus Cristo, que foram instruídos e ensinados na palavra, têm condição de replicar este conhecimento da parte do nosso Deus. Neste primeiro tópico, irmãos, nós aprendemos aqui sobre proclamar as boas novas, falamos também sobre o objeto da pregação, falamos também sobre discipular os convertidos. Então, o resumo diz assim: a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Amém? O tópico de número 2, ele vai trazer para a gente o seguinte tema: adoração e edificação. Aqui também nós teremos 2 subtópicos, neste tópico aqui para estar estudando. E o primeiro, ele vem dizendo assim, uma comunhão adoradora. No contexto bíblico, a adoração significa dar a glória que é devida somente a Deus. Vamos lá ler Isaías capítulo 42, do verso de número 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então aqui nós vamos entender que a adoração, ela tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e de viver. Olha que forte isso aqui, irmãos: ser, agir e viver. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 1, ele diz o seguinte, para que nós nos apresentemos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, neste sentido, a adoração é um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral, é viver totalmente para o Senhor. Nesse contexto, ser, muitas pessoas hoje, elas valorizam mais o ter do que o ser. Esse contexto aqui de ser é aquilo que você é, como você se apresenta, é como as pessoas veem você, é como você está se portando, se apresentando. Esse agir que a revista trouxe aqui é no sentido do quê? Será que quando a situação complica, quando a situação aperta, você perde o autocontrole? Este agir aqui é como nós estamos agindo diante daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Será que estamos dando testemunho? É o que? O viver pautado na palavra do Senhor. Tiago 1,22 vai dizer o quê? Que
nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas praticante, para que nós mesmos, primeiro, nós não nos enganemos e para que também não sejamos enganados por ninguém. Então não basta só ouvir, nós temos que ser, agir e viver a palavra de Deus. Neste contexto ainda, o subtópico de número 2, ele vem trazendo o seguinte tema: uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. A palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usada no sentido literal do que? De construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então, num primeiro sentido, lá em Mateus 7:24, Jesus vai dizer, o quê? Que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. E lá em Efésios capítulo 4, no verso número 12, vem trazendo a outra explicação, que é a parte metafórica, ou seja, na igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, como Paulo vem dizendo lá, que nessa última referência, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus colocou nas igrejas, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, neste sentido, Paulo, ainda lá em Tessalonicenses capítulo 5, no verso 11, ele vai exortar os crentes a buscarem a edificar uns aos outros. Amém? Então, neste tópico de número 2 aqui, falamos sobre adoração e edificação. No primeiro subtópico, aprendemos sobre uma comunidade adoradora. Já no segundo subtópico, falamos sobre uma comunidade edificadora. Nós estamos falando aqui, do corpo de Cristo, da igreja. Então, o resumo diz assim: a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, que no caso ali é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começou a boa obra e ele há de terminar esta boa obra. Caminhando aqui para o tópico de número 3, irmãos, da nossa lição de hoje, tem o seguinte tema: comunhão e socialização. Aqui nós estaremos estudando 3 subtópicos. O primeiro, a fé na esfera fraternal. Então, nosso textuário lá em Atos capítulo 2, no verso de número 42, vai trazer a palavra comunhão, que nós já lemos aqui. E o que significa, este contexto aqui, é o seu sentido literal de parceria, participação, ou seja, comunhão espiritual. Se somos cristãos e andamos na luz do Evangelho, devemos viver em comunhão. Lá em João, 1 de João capítulo 1, no verso de número 7. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Ou seja, como podemos dizer que amamos a Deus, que nós não vemos, se o nosso próximo que está do nosso lado, nós não conseguimos amar? E aí, o autor da revista, ele coloca aqui, e onde não há comunhão entre os crentes, também não há uma igreja sólida, não há uma igreja fortificada. Neste sentido, então, não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Aqui podemos trazer também uma explicação bem sucinta. Vemos em algumas situações o que? Competição, competição. Aquele prega mais, aquele prega menos, aquele canta mais, aquele canta menos. E aí vem uma palavra aqui: onde fica o amor fraternal? Onde fica a nossa comunhão? Nós não estamos aqui para ser competidores, nós estamos aqui, fomos chamados para ser abençoadores. Amém? O segundo subtópico, ele vai trazer unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 de João capítulo 1, no verso de número 3. Ainda neste sentido aqui, podemos trazer ainda que devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Quero ler aqui Hebreus capítulo 13, no verso de número 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, a comunicação, benevolência, ou seja,
beneficência, ou seja, fazer o bem sem olhar a quem, né? E no caso aqui ainda, irmãos, podemos trazer esta palavra fraternidade, significa o quê? A harmonia e união entre aqueles que vivem em proximidade e lutam pelas mesmas causas. Essa resolução, esse conceito, eu extraí do dicionário da língua portuguesa. Então, a fraternidade, harmonia e união entre aqueles que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito e o que? E lutam pelas mesmas coisas, mesma causa, né? No terceiro subtópico nós temos a fé na esfera social. Vamos entender este conceito aqui, ó. Vamos lá ler Romanos capítulo 12, no verso de número 13. A palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, ó, vamos abrir este entendimento lendo o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, no verso de número 13, diz assim: comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Vamos entender o contexto aqui agora então. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho, lá em Filipenses capítulo 4, no versículo de número 15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando-os vazios de Deus, né? E a recíproca também é verdadeira, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa somente em o quê? Em matar a fome física, mas aí não fala do amor de Jesus Cristo. E muitas vezes nós falamos do amor de Jesus Cristo, mas também não ajudamos com coisas físicas, palpáveis, com alimento, né? Para a pessoa ali poder manter o seu próprio corpo, né? E aqui então, irmãos, nesse caso, ó, o exercício da fé cristã na sua integralidade, que seria o quê? Matar a fome física e também a fome espiritual, matar a fome espiritual e também a fome física. Ainda podemos trazer, ó, que a igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou mais pobres. Ainda queria aqui enfatizar aos irmãos que na nossa igreja a gente tem uma campanha, né, que é a campanha do quilo. Toda Santa Ceia nós levamos, né, alimentos e tal, para formar ali cesta básica, para poder estar ajudando, né, aqueles que estão mais necessitados, como o apóstolo Paulo nos trouxe aqui, né, no verso que nós acabamos de ler aqui, né, em Romanos capítulo de número 12, no verso de número 13, que não se trata aqui apenas de matar, né, somente a fome, né? Temos que cuidar sempre das duas situações aqui, como a palavra do Senhor nos orienta. Comunicai aos santos as suas necessidades, né? Ou seja, às vezes a minha necessidade ela pode estar na área física, né? Na parte de comida, de bebida, de vestimenta, né? Às vezes a minha necessidade ela não está totalmente focada na parte espiritual, né? Então nós temos que ter esse feeling para saber identificar e estar sempre, né, ajudando, né? Porque a vida, irmãos, ela é uma roda. Às vezes a gente está lá em cima e não deve se vangloriar porque está em cima, porque uma hora a gente pode estar lá embaixo e está precisando de ajuda, como uma hora, né, alguém que está lá em cima pode estar nos ajudando. Então essa vida ela é uma roda e ela fica girando. Então uma hora a gente pode estar vendendo lenço e uma hora a gente pode estar chorando, né? Então nesse sentido é sempre o que? Buscar ajudar uns aos outros. Neste tópico de número 3, irmãos, nós aprendemos então sobre a fé na esfera fraternal, falamos sobre a unidade e fraternidade e também sobre a fé na esfera social. O resumo deste tópico diz: o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Amém? Como conclusão para a nossa lição de hoje, nesta lição, nós vimos que a Igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na Terra. Nós fomos chamados, como comentei na aula, para ser sal e luz. Como sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz. Qual a mensagem da cruz que nós citamos? João capítulo 3, no verso 16, que é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado,
e como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobrem um mundo sem Deus. Então, ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores, a igreja cumpre a missão para a qual ela foi chamada. Lembrando sempre, irmãos, que nós fomos chamados para ser sal, e uma das lições, se você for estudar sobre o sal, você vai ver isso. Uma das lições que nós aprendemos aqui sobre ser sal é não estarmos dentro do saleiro. Por quê? Como a verdade prática veio nos trazendo aqui, nós não devemos estar no saleiro. Por quê? Porque no saleiro o sal não vai ter função nenhuma. E outra coisa, que Deus colocou no meu coração, a seguinte reflexão. Qual reflexão? Ninguém, irmãos, ou pelo menos o mais comum é você falar assim: nossa, que comida gostosa, ou nossa, essa comida está sem sal, ou essa comida está muito salgada. Nunca ninguém se refere ao sal. Ou seja, nós devemos ser sal, nós devemos levar o tempero à vida das pessoas, mas nós não devemos querer a nossa glória para nós, porque a glória, nós lemos Isaías, Deus não divide a sua glória com ninguém, que Ele cresça e que nós sempre estamos diminuindo, amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema Igreja, o organismo e organização, amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração, abençoando a sua vida, a sua família, abençoando suas finanças, seu trabalho e abençoando também o seu ministério, amém?